Olá, meu nome é Vandré, eu sou professor da Universidade Federal de Itajubá e essa é a segunda aula do curso nosso sobre Visual Studio C Sharp, né, em cima de programação visual. Nós estamos utilizando o Visual Studio, no caso o Visual Studio Enterprise, e vamos começar aqui a nossa segunda aula. Lembrando que já temos o Visual Studio instalado, já fizemos o primeiro programa gerando o instalador e agora a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a IDE e fazer outros programas em cima disso, para entender o básico da programação do Visual Studio e da linguagem de programação C Sharp. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem estar enviando por esse e-mail para a gente poder tentar sanar o quanto antes. Então, vamos primeiramente abrir o Visual Studio 2015. Lembrando que varia de computador para computador. Quanto mais potente, mais rápido for o computador, melhor é o desenvolvimento, melhor para ele poder abrir o programa e quanto mais memória ele tiver também. Então, como sempre, a gente vai criar um novo projeto, mas antes disso eu vou vir aqui no File, New Project e vou mostrar para vocês algumas questões. Primeiramente, a gente consegue perceber o seguinte, aqui eu tenho os itens que eu posso fazer de acordo com o Visual Studio, no caso os que já estão instalados de acordo com a instalação que a gente criou para o Visual Studio. Tem alguns outros itens, por exemplo, os recentes seriam os últimos que a gente criou, no caso a gente só cria o Windows Form Application nesse curso. Existem uns online que eu poderia buscar novos tipos de projeto e colocar aqui. Então, são diversas opções que existem, que é com base em códigos já prontos, que a gente pode criar sites, pode criar diversas outras opções, e os instalados, que no caso a gente sempre escolhe o Windows Form Application. Eu posso, além disso, posso criar biblioteca de classes, posso desenvolver um programa Android para iOS, entre outras milhares de opções para web, mas o que a gente sempre vai utilizar é o Windows Form Application. Geralmente quem começa a aprender a programação, aprende utilizando o Console Application, certo? No caso nosso, a gente já começa aprendendo com o Windows Form Application. Então, nessa primeira aula, eu vou vir aqui lembrando o seguinte, aqui está sempre marcado na pasta Documents Visual Studio 2015, ou seja, a pasta de projetos nossos. Eu já vou criar um projeto aqui chamado Aula 2.1, certo? Seria a nossa segunda aula, o primeiro projeto da segunda aula. Pronto, agora que a gente está com o nosso projeto, o nosso Visual Studio aberto, nós vamos explorar um pouquinho do que o Visual Studio tem, certo? Essa aqui é a cara básica do Visual Studio, mas só que nós vamos entender um pouquinho mais a interface, o que cada um dessas janelas aqui faz especificamente. Então, de cara a gente já vê aqui, o teu Form 1 já está aberto e aqui aparece a janela de propriedades do formulário. Eu poderia navegar entre os itens aqui, mas só que esse aqui é o nosso formulário, janela de propriedades do formulário. Aqui tem, entre outras coisas, por exemplo, o texto que a gente já havia falado, que se eu alterar aqui o texto eu posso colocar título do formulário. Na hora que eu clico aqui fora, é o título do formulário. Agora, existe também uma outra opção que não convém a gente ficar mudando sempre, é aqui o nome do formulário, certo? Ou seja, o código que identifica esse objeto chamado formulário. Se eu alterar aqui, todos os locais, por exemplo, eu vou abrir aqui o código do nosso design do formulário. Todos os locais que tiver escrito Form 1, na verdade vão ser trocados para o nome que eu determinar. Aqui, ó, por exemplo, nome do formulário, formulário 1, entre outras questões aqui. Esse aqui está Form 1, está inicializando o componente, e aqui está, provavelmente aqui tem mais algum lugar falando. Aqui, classe Form 1. Se alterar o nome dela, vai ser alterado aqui. Certo? Nós vamos entender um pouquinho mais sobre esse namespaces mais para frente um pouco. Mas, essa aqui é uma das janelas mais importantes, se não for a mais importante delas, que é a janela de propriedades. Existe também a janela Toolbox, que no caso, quando a gente está desenvolvendo um Windows Form Application, é muito interessante a gente sempre ter ela, caso a gente tenha um monitor grande com uma boa resolução, sempre ter ela fixa. Então eu vou clicar aqui do lado para poder ela ficar aqui do lado. Vou diminuir um pouco aqui para poder, de forma que dá para poder trabalhar bem com um formulário grande aqui ainda e acessar os itens que a gente deseja aqui. Então,
Dentre as opções, tem, por exemplo, tem um botão, tem um check button, tem um checklist box, e cada um desses aqui tem uma descrição, que quem sabe um pouco mais de inglês consegue ler o que está escrito aqui. Enables to use, aqui, enable to user, select single option. Então, no caso assim, se eu colocar, por exemplo, 5 radio button que estiver agrupados, todos eles, ao selecionar um, ele desseleciona os outros. Então tem diversas outras opções aqui, com o tempo a gente vai utilizar a maioria desses aqui. Então, primeiramente eu vou mostrar para vocês como é que a gente trabalha com o botão. Eu vou vir aqui no botão. Pronto, na hora que eu clico aqui no botão, já aparece o botão pra gente, com o nome dele básico, button 1. Eu posso trocar aqui o nome para o nome que eu quiser, eu vou colocar aqui, por exemplo, meu nome, André. Então, ou então melhor ainda, vou marcar aqui um, pressione aqui. Pronto. Apertei pressione. Agora, pressione aqui que eu escrevi. E aqui só apareceu pressione. Por quê? Porque o botão está pequeno. Eu vou aumentar ele de forma que dá para a gente poder enxergar. Ah, mas a letrinha está muito pequena. Quando eu mando rodar o programa aqui, vocês vão perceber que o formulário é pequeno, mas o botão é menor ainda. Então eu posso aumentar o tamanho da letra, não só o tamanho do botão. Eu clico aqui e nada acontece, né? Estou clicando, nada acontece. Mas, na hora que eu finalizo, lá eu volto para o controle aqui, eu posso alterar aqui em fonte, alterar o tamanho da letra, por exemplo, entre outras questões. Eu posso colocar ela em negrito, por exemplo, aqui é bold. Só para termos de exemplo, eu vou clicar 2 vezes aqui. Todos os atributos que forem false ou true, ou então que aparecer uma janelinha aqui, a gente pode selecionar entre as opções que estão. Tipo aqui, itálico, verdadeiro ou falso. E tem diversas outras opções que a gente vai vendo com o tempo. Vocês podem brincar nessa interface para vocês poderem aprender do que se trata. Então, essa aqui é a janela de atributos. Dentre os atributos, tem diversos deles aqui que são interessantes. Alguns deles a gente vai mudando com o tempo. Por exemplo, eu posso trocar o nome. Mais para frente a gente vai trocar o nome de alguns locais. O location, olha só que interessante. Se eu ficar arrastando para cá, eu vou arrastar ele horizontalmente. O location agora é 149. Eu vou horizontalmente para trás, agora é 22. Então percebe que isso aqui quer dizer que aqui para a esquerda do formulário ele tem 22 pixels e de cima para baixo ele tem 83 pixels. Eu posso colocar, por exemplo, location, eu posso colocar no Y 50 e, desculpa, no X 50 e no Y 50. Pronto, agora ele está a 50 pixels da lateral de cima e do lado direito. Posso colocar uma margem, diminuir a margem, aumentar a margem, o tamanho máximo e mínimo, o tamanho dele que a gente selecionou aqui na mão, posso estabelecer ele, aqui está aumentou para 104, eu posso abaixar ele para 101, eu posso arrastando aqui, então eu posso colocar o valor que eu quiser. Por exemplo, para não ficar um valor quebrado, eu vou alterar aqui para 100 ou 50, por exemplo, pronto, 100 por 50. Posso alterar o tamanho que eu quiser. Agora, esses aqui são propriedades do botão. Eu posso alterar tanto por aqui, quanto posso alterar por código também. Então a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Agora, uma questão que é interessante é o seguinte. Toda vez que eu altero alguma informação aqui, eu altero o meu código. Se eu abrir o meu código, a gente vai perceber que tem algumas informações aqui que elas foram mudadas. Por exemplo, eu não lembro que eu comentei, que eu falei que eu queria o botão de 100 por 50 e queria que ele ficasse a 50 por 50 a distância da lateral, que seria essa distância daqui e daqui para 50. Automaticamente ele altera o código. Então quando a gente altera, a ideia é a gente altera o código também, certo? E o que a ideia faz? A ideia agrupa todos os arquivos do programa em uma solução. Tanto que quando eu venho aqui e ver como é que ele está salvo, no caso, desculpa, eu vou vir aqui e se eu mandar selecionar abrir um projeto ou solução, tá vendo que o projeto a solução é .sln. Se eu abrir a pasta nossa, que está onde está a nossa solução, que eu vou vir aqui na minha pasta, documentos, Visual Studio, projetos, aula 2.1. Existe um arquivo .sln, que é o nosso solution, que tem todos esses arquivos aqui.
Então é interessante a gente verificar isso. Outra questão que é interessante a gente verificar em cima do... esses outros itens aqui também são relativos ao formulário, por exemplo. Então, o nome do formulário a gente alterou ele, o título do formulário, né? Desculpa, não o nome. É o título, tá aqui o texto que fica aparecendo aqui em cima, a gente alterou. Então tem diversas opções que eu posso alterando tanto no código, quanto posso alterando diretamente na propriedade. Então é interessante o seguinte, toda ferramenta que utiliza o framework .NET, ele é separado em namespaces, certo? Quando a gente trabalha, o que é um framework? Framework, eles une códigos comuns entre vários projetos de software, promovendo uma funcionalidade genérica. Então, essa é uma definição que existe, mas é interessante a gente perceber o seguinte. Eu vou abrir o nosso formulário, abrir o nosso código, né? Desculpa, vou abrir o program.cs. Aqui tem os using, ou seja, as nossas bibliotecas que nós utilizamos. Aqui, no caso, essas daqui são diretivas para poder dizer, ó, você pode utilizar as propriedades do sistema, Windows Forms também, o link que é para conexão da base de dados, entre outras. Esse aqui é para poder trabalhar com threads, ou seja, para poder trabalhar com funcionalidades, com mini processos. Por exemplo, quando eu estiver rodando uma janela, outra janela poder executar, ou mesmo eu fazer um programa que vai rodar e vai ocupar os 4 processadores de um computador, por exemplo. A gente pode trabalhar com threads. Esse aqui é uma base que a gente tem como exemplo. Então, o nosso formulário ele está aqui. Se eu visualizar o código-fonte dele, tem os dados nossos e todos eles aqui vocês podem perceber que tem um namespace em cima disso daqui, certo? Então, é o nosso como se fosse um sobrenome. Isso aqui quer dizer o seguinte, toda vez quando eu criar uma classe no namespace aula 2.1, que é, por exemplo, essa classe do form1, que ela é do tipo form, não posso criar outra classe chamada form1 com esse mesmo 1 nessa mesma namespace. E no caso, cada namespace é para um projeto. Eu posso, em um mesmo projeto, ter diversos namespaces com diversos formulários, com diversas variáveis. Eu poderia fazer isso sim, mas só que não é o caso nosso. A gente sempre vai tentar trabalhar com um namespace só. Então, é o tipo de configuração que a gente não precisa mexer, por enquanto. Então, vamos continuar aqui. Vamos perceber o seguinte, como eu já havia comentado com vocês, a gente tem aqui essas diretivas using. O que são essas diretivas using? No caso aqui, no form CS, todas essas aqui estão sendo utilizadas. Certo? Aqui está falando Connection System, Data, Drawing, Link, Text. Cada um desses aí está sendo utilizado no form 1.cs. Já no Program CS está sendo desnecessário. Já no Form 1 Design não tem nenhum using. Por quê? Porque ele é a parte designer do Form 1. Então, ele na verdade é o Form 1. É isso que é interessante para a gente poder perceber. E uma outra questão é a seguinte. Uma diretiva que a gente não pode deixar de colocar nunca, a gente sempre tem que conferir se ela existe, é essa Using System Windows Forms. O que essa Using System Windows Forms faz? Ela permite que a gente adicione esses botões, como por exemplo, como checkbox, como botão, entre os outros itens aqui. Um checkbox seria esse daqui, que eu posso vir aqui arrastar, e se eu não quiser mais eu posso apagar. Por exemplo, eu vim aqui, arrastei, Ctrl Z no botão, que é o nosso undo, ou seja, o desfazer. O ideal para a gente poder trabalhar assim, por quê? Eu vou justificar isso daí porque a questão é a seguinte, toda vez quando eu clico 2 vezes no botão, por exemplo, aparece aqui um procedimento dizendo, ó, isso aqui é o que a gente chama de programação orientada a eventos. Eu trabalho com o programa e eu vou vir aqui no meu botão, existem as propriedades dele que a gente já havia comentado, existe os eventos. Dentro do evento já tem um aqui, ó, botão clique 1. Quando eu clico 2 vezes nele, já aparece aqui o que acontece de código. Posso, por exemplo, mandar aparecer um pop-up aqui quando o botão 1 for clicado. Então, esse aqui é uma opção que tem para a gente poder trabalhar. No caso, toda vez que eu crio mais um evento, e vou criando outro evento, crio outro botão, se eu ficar apagando isso somente da interface,
como a gente tem muitos locais de código, como vocês podem perceber aqui, tem o Form Designer que tem diversos códigos aqui, que foram todos eles criados por conta do botão. Por exemplo, esse aqui, todos esses códigos aqui foram criados por causa do botão 1, esse aqui todo por conta do formulário. Então tem diversas opções aqui. Se eu simplesmente apagar algum código daqui, ou simplesmente vir aqui no programa, no form1.cs e apagar aqui, não vai resolver, vai gerar algum conflito para a gente, que eu deveria apagar aqui e apagar aqui também. Vamos só para vocês poderem entender a diferença. Eu vou vir aqui, dei um start, ou seja, vou iniciar o nosso projeto, vou clicar aqui, ele não faz nada, porque não tinha nada no código nosso dizendo o que é para fazer. Mas, o que aconteceria se eu vir aqui e apagar esse código? Eu vou tentar executar de novo. O que vai acontecer? Falando que deu erros. E se eu desejo executar a última versão que deu certo. No caso, eu vou marcar não, porque eu já sei o que eu fiz de errado. É o que está falando, que Form 1 não contém a definição do botão clique. Por quê? Porque no design dele, que ele não vai conseguir visualizar, mas no design CS, que seria o código nosso, tem aqui o botão um clique. Que ele não existe. Quando passar o mouse em cima, está falando, não existe a definição do botão um clique. Por isso que o ideal é eu vir aqui e vir desfazer o código nosso antes que o nosso formulário fique impraticável, não dê mais para a gente poder utilizar. Tá vendo aqui? Eu já tirei a ação clique, vou vir no formulário, já não existe mais, porque eu dei o Ctrl Z. Certo? Então é sempre interessante a gente trabalhar com Ctrl Z no lugar de eu simplesmente abrir o código e apagar ele de uma vez. Então, vamos perceber o seguinte. Como é que foi que eu rodei o programa? Eu sempre venho aqui em Start. Mas uma coisa que é interessante a gente descobrir é o seguinte. É sempre bom eu vir em Build e ver o que tem de opções aqui também. O que seria Build? Build é compilar. Certo? O que ele faz? Ele lê, ao mandar compilar um código, ele lê todos os códigos que estão no nosso programa, de todos os arquivos, e gera um arquivo exe. E onde é que esse arquivo exe fica? O executável. Ele fica lá na pasta nossa. Eu vou abrir aqui usuários, André, documentos, Visual Studio, projetos, aula 2. Ao abrir aqui, vocês vão perceber que existe a versão debug, existe o botão executável, ou existe o aplicativo executável para a gente. Que esse aplicativo, sem pré-requisito nem nada, eu posso copiar e colar no pendrive e ele já vai funcionar mais ou menos, certo? Claro que se tiver que armazenar alguma base de dados, ele não vai funcionar. Mas esse daí já é um aplicativo básico. Existe também a opção, esse aqui no caso a gente foi em debug, desculpa, a gente foi em build solution, que seria eu gerar o executável. Existe também a opção de debug. O que é debug? Debug é o que a gente chama de depurar, que ele já compila, ou seja, já faz o build e já executa, certo? Existem algumas outras opções que mais para frente a gente vai aprender, que seria eu ir analisando o código, por exemplo, eu vou vir aqui executar o código, e ao executar o código, eu consigo visualizar exatamente o que cada ação acontece. Por exemplo, se eu clicar aqui, uma vez, ele vai alterar o valor de uma variável de um lugar para outro, vai alterar, vai aumentar, vai diminuir o tamanho o valor de uma variável, então é fácil a gente poder visualizar isso com ferramentas que o Visual Studio tem, voltados para debugging, certo? Então, como a gente está fazendo uma visão geral do Visual Studio, a gente tem o Solution Explorer. O que o Solution Explorer tem? Tem os arquivos principais aqui. No caso, por exemplo, tem o Program CS, que tem todas as funções dentro deles. No caso, isso aqui a gente chama de método, a gente vai falar sobre isso ainda. Existe no Form 1, existem os métodos para ele e os atributos e botões e itens, os componentes, são chamados de componentes aqui. Existe no design, existe também os botões e componentes dele, existem as referências para fora, no caso aqueles using que a gente coloca lá, e tem diversos outros itens aqui que a gente só vai alterar, só vai fazer modificações nos itens que a gente tiver que modificar mesmo, certo? Então, além disso, existe a opção Team Explorer. O que é o Team Explorer? Ele mostra todos os projetos que são gerenciados por mim,
no caso que eu estou utilizando, ou seja, no caso você clicar em Team Explorer, todos os projetos gerenciados por você, e por toda a equipe que você pode fazer parte. Se você estiver logado aqui pelo Visual Studio, no caso aqui no meu, eu não estou logado em nada, não estou conectado ao meu Visual Studio na internet. Então, por eu não estar conectado aqui, não estar com o meu usuário logado, eu não vai aparecer o meu time com as pessoas que eu tenho ligação. Mas se você tiver um time, você criar uma equipe online, vai aparecer tanto o seu código quanto os demais códigos das demais pessoas. Inclusive, ele utiliza, existe a compatibilidade com Git. O que é o Git? Git é um gerenciador de código online gratuito que basta a gente estabelecer, escolher um repositório que o nosso código automaticamente vai ser feito backup, eu posso enviar compartilhamento, por exemplo. Existe o Class View. Class View é interessante porque ele mostra todas as classes que nós temos criados. No caso aqui, eu só tenho uma classe que é a classe aula 2. Então, esse aqui mostra a parte lógica do código. Esse aqui mostra a parte que eu posso modificar no código, visualizar, para quem não tem tanto conhecimento em relação à programação orientada a objeto. Esse aqui, o Class View, mostra a classe que nós temos, certo? Então, é interessante isso, a gente tem essas abas aqui e tem as abas aqui em cima, que é para poder alternar entre os arquivos. Ah, não quero mais mexer no arquivo? Eu fecho aqui, para não ter erro que eu não vou mexer em coisa que eu não quero. Aí, não, quero abrir de novo, eu vou vir aqui, clico 2 vezes, ele abre o arquivo que eu quero. Detalhe, o Form 1, se você separar, quando eu clico 2 vezes, ele abre o formulário para a interface. Mas se eu clicar com o botão direito e vir aqui, View Code, abre a parte de texto dele. Assim como os itens, eu posso vir aqui no View Designer e visualizar a parte do design dele, ou seja, a interface que eu posso arrastar as coisas aqui. Então, por exemplo, uma coisa que eu posso fazer, que é muito interessante no Visual Studio, é um recurso que é chamado de IntelliSense. Creio que se vocês podem lembrar na primeira aula, que a gente fez um comando que seria o message box. Tá vendo aqui que está escrito? Message box. Aí fala, aparece uma mensagem, uma caixa de mensagem que contém um texto, botões e símbolos de acordo com a instrução que a gente coloca, para informar instruções dos usuários. Uma questão que eu posso fazer é, se eu tiver com muita dificuldade, não ficar lembrando o que é, ou então, para quem tem mais propriedade, para mais autoridade para poder digitar, mesmo com mais experiência, eu posso começar a escrever alguma coisa. Por exemplo, eu vou escrever aqui M, já aparecem diversas opções, e só de eu escrever mbox e dar 2 tabs, ele já preenche para mim automaticamente. Isso é o que a gente chama de snipset. Isso é só para poder facilitar um pouco a digitação. E ele já está pronto com ponto e vírgula e tudo mais, só com o código para poder alterar aqui do jeito que eu quiser. Mas é interessante a gente perceber o seguinte, eu vou voltar aqui e vou escrever message box e vou colocar um ponto. Quando eu coloco ponto, aparecem as propriedades que ele tem, certo? Então as formas possíveis que eu posso utilizar aqui é, por exemplo, um show, eu abro parênteses, aqui fala, tem de 21 possibilidades para poder lançar, escrever e mostrar essa caixa de mensagem, certo? De cada uma com uma propriedade diferente. Por exemplo, esse aqui ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parâmetros. Geralmente a gente utiliza 2 parâmetros, que é, por exemplo, eu vou falar, abro aspas, vou escrever olá, e vou colocar uma vírgula, vou colocar o segundo parâmetro só. Vou colocar aqui, mensagem. E sempre, não, a gente não pode esquecer, sempre tem que terminar com ponto e vírgula. Nosso programa. Eu vou clicar aqui, mandar executar o nosso programa, ver o que vai acontecer. Aparece aqui, pressione aqui, eu pressiono, aparece olá e a mensagem fica aqui em cima, certo? Eu que escrevi mensagem e o texto olá fica aqui, com o botão ok. Se apertar de novo, aparece de novo. Essa é a propriedade que a gente colocou no clique, no message box. Agora, vamos verificar o seguinte. Eu vou pedir para que vocês façam por conta própria, vocês parem o vídeo, criem um projeto semelhante a esse aqui, adicione um botão e altere a propriedade text. Se vocês não conseguirem fazer, volta que a gente faz isso aqui bem no início do vídeo.
Outra questão que também a gente pode fazer é o seguinte, para a gente poder alterar o nome do botão. Vocês vão reparar que eu tenho aqui o nome do botão, propriedade name, alterar ele aqui, eu quero que vocês alterem esse nome e ver o que vai acontecer. E vocês percebem para ver qual é a diferença que faz no código, manda executar, ver se dá algum erro, se não der algum erro, e qualquer dúvida vocês podem estar perguntando, mas esse aqui é um exercício para vocês poderem fazer mesmo, certo? Agora, vamos perceber o seguinte, existe uma propriedade que é bem interessante, que é relativa à aparência do botão. Existe o back color, que é, por exemplo, o fundo de cor dele. Eu vou alterar o fundo de cor dele para, por exemplo, esse azul aqui. Eu vou mandar executar. Ele aparece o botão na cor que eu selecionei. E vamos perceber o seguinte. Essa back color é uma propriedade. Eu quero que vocês parem agora o vídeo e verifiquem onde que essa propriedade está. Aí, se você parou o vídeo e tentou procurar e você não achou, a gente vai mostrar onde é que ele está. O que eu poderia fazer? Eu poderia vir, eu vou fechar todos os arquivos nossos e vamos tentar descobrir onde é que esse aqui está. Eu posso vir no formulário, quando eu clico 2 vezes aparece esse formulário mesmo. Aí eu venho aqui com o botão direito e vou vir no código dele. No código dele vocês podem perceber que é simplesmente, quando aperta o botão, aperta olá com a mensagem do botão. Mas eu tenho o design do botão, do formulário. No design do formulário tem um pouquinho mais de lógica pra gente, né? Posso perceber aqui que é um botão e tem algumas outras propriedades dele que estão marcadas aqui, certo? Se você reparar, se vocês repararem aqui eu tenho fonte, eu tenho a fonte dele que a gente selecionou lá, que está Microsoft Sans Serif. E vocês já repararam onde é que está a cor dele? Eu abro o program.cs, abri o formulário, de novo, desculpa. Aí vamos ver onde é que está a cor dele, se vocês já repararam em qual linha que está. Então, vamos reparar onde é que está a cor do botão. Se vocês repararem, ele está aqui. Deixa eu fechar essas janelas que estão aqui, só para a gente não confundir as coisas. No Form Designer, quando a gente clica 2 vezes no Design, aparece This button back color é igual a System Drawing, System Colors, Highlight. O que é Highlight? Highlight é a cor que eu selecionei. Você viu vir aqui, a cor que está disponível aqui é o Highlight. Se eu trocar ela para outra cor, por exemplo, Hot Track, eu vou vir aqui no design dele, está aqui Hot Track. Eu posso trocar isso aqui na mão também, se eu quiser, certo? Assim como as outras propriedades que a gente já falou, que seriam as propriedades de onde que ele fica localizado no X e Y, localização, qual a largura e a altura dele, tem essas opções aqui também, que são interessantes para a gente poder trabalhar. Então, como a gente já percebeu, todo o programa no Visual Studio, no caso especificamente em C Sharp, ele é baseado em namespaces, que eu já havia comentado com vocês, que esses namespaces ficam aqui. Ele é baseado em classes, e cada uma dessas classes tem o que a gente chama de métodos. O que são esses métodos? Métodos, a gente tem, quando abre parênteses, tem os métodos dele, certo? Por exemplo, se eu abrir o arquivo form1.cs, abrir o form1.cs, eu abri o código dele. Posso perceber que eu tenho aqui o public form1 e private void button click, botão click. Isso aqui quer dizer o quê? Quer dizer que isso aqui é um método. Eu tenho outro método aqui dizendo, ó, show, message box show, olá, e enviando a mensagem. Isso aqui é o que a gente chama de um método, ou também chamado de função. Sabendo que tudo que a gente coloca dentro do parênteses, por exemplo, aqui eu tenho aqui um método show com 2 itens dentro do parênteses. Esses 2 itens, que no caso são 2 mensagens, elas são o que a gente chama de parâmetros, certo? Todo método a gente pode colocar os parâmetros aqui, certo? Assim como eu tenho botão clique, eu tenho 2 métodos aqui. Agora, vamos perceber o seguinte, eu vou abrir aqui o program.cs. Eu tenho um método, que é chamado também de função, que esse método não pode ser alterado em hipótese alguma, que é aqui o static void main, certo? Esse método é um método muitíssimo importante, que é o método que vai fazer o nosso programa funcionar.
Se alterar ele para, por exemplo, vou alterar aqui. Ó, o programa, vou rodar o programa só para poder mostrar que ele está funcionando. Ele está funcionando, clica aqui, aparece olá, vou fechar ele. Agora, vou alterar o programa aqui, a função para not main. Eu poderia colocar qualquer coisa. Na hora que eu mandar rodar, vai falar que tem erro e está falando que não existe. O programa não contém uma função main, que vai ser o ponto de entrada do programa. Que o programa vai começar por aí. Quando eu fecho, eu vou apagar o not de main e vou deixar ele do jeito que está funcionando, certo? Então, como a gente pode perceber, agora o programa está funcionando. Basicamente. Eu vim aqui executar o nosso programa. Agora, para a gente poder continuar o desenvolvimento, a gente poder entender um pouquinho mais sobre classes, inclusive, eu vou pedir para a gente poder fazer o seguinte. Eu vou vir aqui no projeto nosso e nós vamos criar uma nova classe. Vou vir aqui em add, new, eu posso vir em novo item, ou então já os principais itens já ficam aqui embaixo. Eu posso vir aqui em add nova classe, adicionar nova classe, mas eu vou vir aqui no novo item, para vocês poderem ver quais opções que nós temos. Tem aqui uma opção chamada classe. Eu vou chamar essa classe de outra classe. Outra classe.cs. Eu vou adicionar essa outra classe aqui. Pronto, essa outra classe já está aqui. Eu vou fazer o seguinte, vou voltar lá no programa CS e vou alterar isso aqui para not main. Você se lembra o que acontece? Quando eu mando rodar o programa, ele não acha uma função chamada main, portanto o programa não vai funcionar. Mas, se eu colocar a main aqui nessa outra classe, daí vai ser interessante pra gente. Então, eu vou deixar, vamos fazer o programa aqui, eu peço que vocês digitem aqui do jeito que ele está. Sabendo o seguinte, não podemos esquecer de uma diretiva using. Qual que é? Eu vou digitar aqui, using system. Só a gente apertar enter ele já completa. Windows.forms. Isso. Então, aqui eu tenho os namespaces nossos. No caso, aula 2.1, classe, outra classe, e aqui eu vou colocar a nossa função main. Vocês repararam na mensagem de erro que apareceu? Está falando que não foi criada uma função estática pública. Então é public static void main com M maiúsculo. Abro parênteses, automaticamente já fecha o parêntese. Eu posso apertar de fechar, que não tem problema, também ele fecha. E vou apertar enter e vou abrir as chaves. Na hora que eu abro a chave, ele já aparece a chave de fechar e vou aparecer aqui, ó, message box, só de exemplo mesmo. E vou escrever aqui na tela uma mensagem qualquer aqui, por exemplo, vou escrever ou, como se fosse uma bomba explodindo mesmo. E vou mandar rodar o nosso programa. Na hora que eu mandar rodar o nosso programa, o que vai acontecer? Será que eu alterei alguma coisa aqui errada? Message box não contém... Ah, tá. Faltou eu escrever message box show. Ou. Agora sim. Agora eu vou mandar rodar o nosso programa. O que vai aparecer? Ou. Somente com message box e pronto. Só isso aqui. Sabendo que isso aqui é message box simples, né? Não coloquei nem título lá em cima. Então, perguntar aqui para vocês. O que eu tenho que fazer para poder modificar o nosso código, para ele poder voltar a executar o código anterior? Se é quem respondeu, quem pensou que é só alterar aqui para, por exemplo, not main, e eu vim aqui e alterar para main, está certo. Eu posso vir aqui no program.cs, rodar, só alterei o program.cs para main e outra classe para not main, porque eu não posso ter duas classes main dentro do mesmo namespace, e agora eu já voltei o meu programa a estar funcionando do jeito que eu tinha deixado ele, certo? Então, isso é interessante a gente poder ver. Eu tenho aqui namespace aula 2, namespace aula 2, aula 2.1. Aula 2.1. Eu não posso ter duas classes, essa aqui é a classe chamada program e essa aqui é a classe chamada outra classe. Eu não posso ter duas classes com o mesmo nome. Mas é interessante eu ver o seguinte, eu tenho todo método que ele é público, como esse daqui, public static void main, ele pode ser visualizado por outra classe. A outra classe pode vir e alterar, e pode vir alterar não, pode acessar essa classe, esse método, chamar o método, utilizar o método.
Mas eu quero que vocês percebam o seguinte: quando eu abro uma classe, ela está aqui, class, outra classe. Eu posso, inclusive, ao rodar o programa, poderia existir a função chamada, por exemplo, posso colocar ela public class, só que eu não vou colocar class, vou escrever partial class. O que isso aqui significa? Significa que é uma classe pública, ou seja, ela pode ser acessada por outras classes, e partial, ou seja, parcial, significa que ela pode estar dividida em diversos arquivos. Existe um arquivo chamado outraclasse.cs, eu posso colocar um outro arquivo chamado outraclasse2.cs e vai ter public class outra classe. Se eu colocar outra classe, se eu colocar o número 2, quer dizer que eu estou continuando a classe minha chamada outra classe. Certo? Então, quanto mais arquivos eu criar, eu posso dividir uma classe. Quando eu coloco ela em partial, funciona desse jeito que eu quiser. Continuando nossa aula ainda, a gente já falou um pouquinho sobre métodos, já falou um pouquinho sobre classes. Agora falta a gente falar um pouco sobre variáveis. O que são variáveis e como é que a gente trabalha com variáveis? Variáveis são locais onde a gente consegue armazenar os dados, para que a gente consegue trabalhar no programa. Sabendo o seguinte, no C#, toda variável precisa ser declarada antes de ser usada. O que é declarar? Declarar é dizer que existe. Ela vai ser iniciada com um valor aleatório, mas é dizer que ela existe. Ou seja, a partir de agora eu posso utilizar ela, posso criar ela do jeito que eu quiser. Então eu posso atribuir valores, colocar, por exemplo, se eu criar uma variável x, por exemplo, vou colocar aqui int x. Agora eu posso colocar x é igual a 5, por exemplo. Pronto. Agora já sei que x existe e x é igual a 5. Se eu só dizer que x é 5, o que é x? Já apareceu aqui marcado errado, falou, x não existe nesse contexto. No namespace aula 2 não existe x. Mas se eu determinar aqui que x é igual a 5, não está falando a variável local x. Já cria uma variável assim. Tem diversos tipos de variáveis. Eu posso, por exemplo, esse aqui no caso eu estou trabalhando na main. Eu posso vir no botão, por exemplo, aqui, vou abrir o botão nosso, que ele está onde? Como é que eu visualizo o código do botão? Eu posso vir aqui, abrir o nosso código, tá aqui ó, message box show, olá. Eu poderia vir aqui colocar um int x, colocar x é igual a 9, dar espaço só por questão de organização, e vou lá, vou colocar olá, e vou escrever o 9 aqui na tela. Com x. Tá vendo que o x aqui eu coloquei ele fora de aspas, x fora, por ele ser fora de aspas, ele é a variável x. Na hora que eu mandar rodar o nosso programa, ele vai escrever o quê? Eu clico aqui, aparece olá 9, exatamente o 9, que é o número que a gente colocou lá. Sabendo o seguinte, já aproveitando para poder explicar, abrindo parênteses, se eu colocar espaços aqui fora de aspas, não vai fazer diferença nenhuma. Mas se eu colocar um espaço dentro de aspas, vai fazer diferença. Eu vou mandar rodar de novo aqui. Eu coloquei uns 5 espaços mais ou menos fora de aspas e um espaço dentro de aspas. Na hora que eu mandar rodar, apareceu um espaço, que é o espaço dentro de aspas, que é entre a palavra olá e o x, que x vale 9. Então, é isso aqui que é interessante para a gente poder ver. A gente pode colocar variáveis. Variáveis são boas para a gente poder fazer conta. Por exemplo, seu saldo no banco é R$100. Aparece aqui, o X é o saldo no banco, aparece, olá, seu saldo no banco é R$100. Então a gente pode fazer isso, mas sabendo o seguinte, toda variável precisa ser declarada antes, e ela precisa ter um tipo. O que é o tipo? Tipo é dizer o que eu vou guardar dentro dessa variável. Existe, eu tenho aqui uma tabelinha, mostrando os principais tipos que tem de dados, certo? Dentre eles aqui eu vou destacar alguns que é, por exemplo, o bool, que é booleano, que vai armazenar simplesmente valores verdadeiros e falsos. Existe o byte, que armazena, no caso um byte que seria semelhante a um caractere, no caso também ele vai armazenar 256 valores diferentes. O caractere seria uma letra, ou um símbolo, um número. Byte seria um conjunto de 8 bits, que a gente vai detalhar isso aqui, como é que a gente armazena esses bytes. Decimal, que é
um número com casas decimais, existe também o float, que também trabalha com números também com casas decimais. Certo? Eles são um pouco diferentes, a gente vai entender isso aqui mais para frente. Existe o double, que é um número maior do que o float, certo? Mas não tão grande quanto o decimal. Decimal, nesse caso aqui, no Visual, no C Sharp, decimal é um tipo maior do que um double, certo? Que ele cabe até 28 casas decimais e ele ocupa isso aqui em termos de espaço. Mas o double cabe um número maior, que é, por exemplo, 308 casas decimais de precisão. Então seria como se fosse aqui, eu tenho 1 seguido de 308 zeros, ou seja, um número muito grande. Tem os números inteiros também, que seria 2 bilhões 147 milhões e um número bem grande, que ele cabe. Existe o unint, ou seja, o int, unint, ou seja, unsigned int, que o que ele significa? É um número inteiro sem sinal. Se separar esse número aqui é aproximadamente o dobro desse daqui. Se eu somar esse número mais esse sem considerar o sinal, eu vou chegar nesse número daqui, que é um número sem sinal. Então todos que têm a letra U significa que ele é unsigned, não sinalizado. Então, se vocês conseguirem visualizar aqui, eu tenho o short, o long, existe o string, que ele armazena texto de qualquer tamanho, como vocês podem perceber, é o último aí, é o string, ele armazena texto de qualquer tamanho, a gente pode determinar isso daí. Existe o object, que ele armazena um objeto, que nós vamos trabalhar com objetos mais para frente um pouco. Então, já que já vimos quais os tipos de variáveis que dá para a gente poder trabalhar com o Visual C Sharp, a gente vai ver alguns códigos de exemplo que tem em cima disso. Por exemplo, eu posso declarar a variável inteira, chamada num, e já vou atribuir ela o valor 15. Então, uma coisa é eu declarar a variável, dizer que ela existe, e outra coisa é eu atribuir para ela um valor inicial. Isso é o que a gente chama de inicialização. Então, nesse momento ela vale 15. Depois, num igual a num mais 10. Então, 10, que já vale, desculpa, 10 era o valor que eu vou acrescentar ao valor que já existia, que é 15. Então, 10 mais 15 vai dar 25. Depois eu vou pegar e vou substituir o valor de num por 15 vezes 36. Vai dar um outro valor, depois substituo por outro valor, sabendo que isso aqui a gente está trabalhando sempre com números inteiros. Números inteiros entende que ele não tem parte decimal. Ou seja, a parte que aqui no Brasil a gente utiliza depois a vírgula. Embora na programação a gente coloca depois de ponto, certo? Dos sinais e operadores diferentes, tem esse aqui, que é, no caso, num mais igual a 10, isso quer dizer o seguinte, se o número valia, vamos supor que valia 2, então 2 mais 10 vai ser o valor de 12. Então estou pegando o valor anterior de número, da variável num, acrescentando 10 unidades a ele. De forma análoga, eu tenho aqui num vezes igual a 3. Então isso aí quer dizer que se ele valia 13, por exemplo, 13 vezes 3 vai dar 39, então eu estou atribuindo esse valor a num. A mesma coisa a gente tem aqui, ó, int num e int count começa com 0. Quando eu coloco o count mais, quer dizer que o count valia 0, agora vale uma unidade. Então, o mais acrescenta uma unidade no meu contador. O menos, de forma análoga, diminui uma unidade no contador. Existe a declaração de string, como a gente já falou aqui anteriormente, é que um tipo chamado string, ele aceita texto de qualquer tamanho. Desde que a gente coloque string, por exemplo, result, uma variável qualquer, e eu falo que ela vai receber o texto olá, sabendo que entre o texto a gente percebe que ele é entre aspas. E também utiliza esse operador que a gente falou aqui, que ele vai acrescentar o valor, no caso mais igual, eu falo result mais igual, novamente mais result. Então o que vai aparecer? Vai escrever olá, novamente, olá. Então, por quê? A variável result, eu já vou acrescentar aqui do lado esquerdo, depois eu escrever a palavra novamente, depois eu inserir result novamente. Então, quando mandar da message box show, vai aparecer olá, novamente, olá. E aqui vai aparecer result é igual, o valor é count. Se count valia 0, foi para 1, depois voltou para 0, vai escrever 0. E por fim eu posso colocar result igual a aspas. Aspas, abro aspas e fecho aspas. Isso aí quer dizer o quê? Quer dizer que eu tenho uma variável sem valor. Quer dizer que eu vou guardar aqui. O valor é, e vai ter um texto escrito, e aqui vai ser uma variável vazia, não vai ter nada dentro dela. Outro tipo de variável que tem é o booleano.
Booleano eu posso chamar uma variável, por exemplo, sim, não, e ela vai guardar, o booleano guarda somente verdadeiro ou falso, como eu já havia falado aqui em cima, é true ou false. Então, vai guardar false, outro vai guardar true, e existe um outro aqui, o operador de exclamação. Exclamação eu nego o valor que está aqui escrito. Então, se outro bool ele é true, a negação do true, ou seja, o não verdadeiro é falso. Então, vai gerar um falso aqui, na variável nossa sim não. Então, a gente vai continuar falando agora um pouquinho sobre laços. É bem rapidinho, tem gente que já tem essa noção de programação, a gente vai passar isso bem rápido. Quais são os tipos de laço que são os mais utilizados e que tem na linguagem C#? É o while, que significa enquanto, sabendo o seguinte, laços ele executa tarefas repetitivas. Então, enquanto eu estiver executando determinada tarefa, por exemplo, enquanto x for maior que 5, x vai diminuir de 3 unidades. Então, se x valia 10, x diminui de 3 unidades, 10 menos 3 vai dar 7. 7 é maior ou igual a 5 ainda? É. Então eu falo que 7 é igual a 7 menos 3. 7 menos 3 vai dar 4. 4 é maior que 5? Não. Então ele vai sair desse while. Existe esse for também. Esse for, eu tenho 3 pedaços, 3 instruções dentro do for. A primeira instrução é a que a gente chama de inicialização, o segundo a gente chama de teste, o terceiro a gente chama de incremento. Então, esse aqui é o inicial, que a gente fala e começa com 0. Eu pergunto, e é menor que 8? Se ele for menor que 8, vai aparecer pressione OK 4 vezes. Então vai aparecer, pressione OK 4 vezes. A pessoa vai lá e pressiona uma vez. Meu i, que valia 0, mais igual a 2, como a gente já aprendeu, mais igual a 2 vai transformar esse número em 2. 2 continua sendo menor que 8? Continua, então vai aparecer pressione OK 4 vezes. Depois, se já valia 2, agora vale 4. 4 é menor que 8? É. E vai ficar subindo até que ele seja igual a 8, porque 8 não é menor que 8, então vai sair dessa minha repetição, desse meu for. Então, existe dentro da programação, quando eu vou trabalhar aqui com a programação, eu vou mostrar aqui para vocês uma questão. Eu posso fazer o seguinte. Quando eu declaro um for, eu posso aparecer o for aqui, fala assim, para utilizado para loop, e se eu apertar tab 2 vezes, já aparece para mim todos os componentes de forma fácil, que eu venho aqui e digito int i começa com 0, i menor ou igual ao tamanho do meu for, que eu vou colocar menor ou igual a 8, e mais igual a 2. I mais igual a 2. E eu vou colocar a mensagem que eu quiser. Então eu vou vir aqui, eu vou recortar esse texto aqui, vou colar ele aqui. E não deu muito certo minha cópia. Então vou lá. Message box ponto show, a parêntese, vou colocar. Do mesmo jeito que eu tinha colocado lá no outro, eu vou colocar aqui. Aperte, OK 4 vezes. E vou dar ponto e vírgula, sempre, certo? Eu poderia fazer só isso aqui. Eu já tô com o nosso programa, em teoria, feito. Deixa eu ver que agora ele travou aqui. Aí. Eu tô com o nosso programa aqui já feito. Quando eu mandar rodar esse form, na hora que clicar o botão vai aparecer esse código lá. Aqui, pressione aqui, eu aperto o botão, aí vai aparecer, pressiona aqui 4 vezes. 1, 2, 3, 4. Pronto. Acabou. Por causa que o for vai mandar executar essa minha tarefa de message box show 4 vezes. Por isso que a gente chama isso de repetição. Em geral, certo? Sabendo o seguinte, um pouquinho mais, aproveitando que a gente está aqui, mostrando um pouquinho da sintaxe. Como base, deixa eu pegar um outro código aqui, program.cs, esse aqui é mais interessante. Toda instrução, ou seja, todo código nosso que faz alguma coisa, ele tem que ser terminado com ponto e vírgula. Vocês podem perceber que tem alguns que estão escritos de cor diferente, porque cada um deles tem um sentido. Com o tempo vocês vão pegando o jeito de que cada cor significa. Mas toda instrução ela termina com um ponto e vírgula, tem que ser colocado. Quando eu quiser deixar um comentário, isso que quer dizer que é um trecho de código que não vai ser executado, a gente coloca com essa barra barra. Então o texto vai ficar às vezes cinza, vai ficar verde, dependendo do jeito que a gente determinar lá,
certo? Então isso aqui eu estou falando, isso aqui é o índice, falando que que é o registro, a entrada principal do programa. Quando eu abro o form CS, por exemplo, eu vou vir aqui abrir o código dele. Esse aqui não tem nenhum comentário, porque não tem barra barra. Mas se eu abrir o designer, por exemplo, aqui tem diversos comentários para cada um e nenhum desse aqui a gente colocou. Esse aqui tem, por exemplo, comentário. Esse aqui daqui para baixo quer dizer que é do botão 1. Esse aqui, o próprio código está falando que daqui para baixo é o botão, é o formulário 1. Então é interessante a gente poder perceber isso. E outra questão é a seguinte, como eu já havia comentado, quando a gente está trabalhando com o aspas, quantidade de espaços que eu quiser colocar vai fazer diferença. Mas se eu quiser colocar espaços fora de aspas, não faz diferença. É interessante a gente poder pensar nisso. Outra questão que é interessante, que vou voltar aqui para o slide nosso, é condicional. O que é um condicional? Condicional a gente utiliza os if e else. If se determinado valor for acontecer, for verdade, então eu vou executar determinada operação. Por exemplo, se o valor for igual a 4, detalhe que eu estou utilizando dois iguais, estou perguntando se ele é igual. Então aparece message box show, valor é 4. Se não, eu vou executar o valor não foi 4, sabendo o seguinte, toda vez que a gente utiliza if else, ou executo esse trecho de código ou esse trecho de código. Não é possível eu executar esse trecho de código de cima e entrar no código de baixo. O condicional é feito justamente para isso, para não acontecer isso. Mas sabendo que isso aqui é sempre trabalhado com operadores lógicos. Então você vê, esses operadores lógicos são os mesmos do C++, que são exclamação é o que a gente falou que já é negação, então não igual é diferente, né? Então, exclamação igual é diferente, maior, menor igual, menor igual, igual, estou perguntando se ele é igual, estou verificando se ele é igual. O e, eu junto duas condições, duas condições, e o ou eu junto duas condições também, sabendo que se as duas forem verdadeiras no e, meu resultado é verdadeiro, se não, se qualquer uma das duas condições ou mais condições for falsa, o meu e sempre vai ser falso. E no ou, basta uma condição dela ser verdadeira, o meu teste vai ser verdadeiro. Certo? Isso aqui eu não vou detalhar muito aqui não, para a gente não perder muito tempo com esses detalhes. Então, eu vou pedir para a gente poder fazer o seguinte. Eu peço para que a gente faça um teste, que é o seguinte. Eu vou mostrar agora para vocês uns laços e eu vou pedir para que vocês parem o vídeo assim que você visualizar esse laço, por exemplo, esse aqui. Eu tenho esse laço aqui, eu quero que vocês pensem aí na cabeça suas por quanto tempo esse laço meu vai ser executado. Certo? Aí, separe o vídeo, pense, eu vou soltar a resposta. Então, nesse caso aqui, o vídeo, o vídeo continuando, a gente vai falar que esse laço aqui vai executar somente uma vez. Certo? Basta a gente executar isso aqui no papel, anota no papelzinho, vocês vão perceber que isso aqui executa somente uma vez. O próximo, esse aqui. Pare o vídeo, faça as contas. Quem já fez as contas verificou o seguinte, que esse laço aqui ele vai executar infinitamente. Por quê? Meu i começa com 0. Enquanto o i for 0, eu vou aumentando meu count e ele vai aumentando meu contador. Mas só que esse contador não tem nada a ver com esse i. Então esse i vai permanecer sendo 0, portanto essa minha condição nunca vai deixar de ser verdadeiro. Portanto, esse meu for nunca vai parar de... esse meu while nunca vai parar de acontecer. O próximo aqui é esse terceiro laço. Pare o vídeo e faça os testes aí no papel e vê quanto é que vai dar. Quem parou percebe que esses laços aqui eles vão executar 7 vezes. Então, basta você fazer o teste, você verificar, e vai de 1 até menor que 100, vai multiplicando por 2. Enquanto isso, J, eu vou diminuindo meu J, vou aumentando meu J, enquanto eu for até mais menor que 25, vou aumentando esse aqui vai executando, e esse aqui também vai executando diversas vezes. No final, a gente vai perceber que esse aqui vai executar 7 vezes. O quarto laço, quando é que ele vai? Quantas vezes ele vai executar? Esse aqui é mais fácil, esse aqui dá pra gente poder perceber que ele vai executar a vida toda. Porque enquanto minha condição for verdadeira, ou seja, enquanto true for true, e true sempre é verdadeiro, true significa verdadeiro, ele vai falar que i é igual a 1. E quando é que ele vai deixar de ser, quando é que ele vai deixar de ser verdadeiro? Nunca. Então isso aqui sempre vai ser verdade. Portanto, esse laço aqui nunca vai sair. O próximo laço 5. Quantas vezes isso aqui vai executar? Se você fizer as contas, ele vai executar 8 vezes. Certo? Então, com isso a gente vai mostrar agora um exercício que eu gostaria que vocês fizessem. Vai ser como fruto isso aqui. O que é para a gente poder fazer, que seria a proposta para vocês poderem fazer
Até a próxima aula, certo? Primeiramente, eu queria que vocês criassem um formulário semelhante a esse aqui. Eu vou criar esse formulário aqui, a base do formulário aqui com vocês, para que vocês tenham noção de como é que vai ser a criação desse formulário. E com esse formulário feito, na hora que a pessoa clicar no botão, se essa caixinha estiver habilitada, ou se esse checkbox estiver habilitado, vai ficar trocando a cor desse botão, dessa label, certo? Desse rótulo aqui. Quando a caixinha desabilitar, esse texto aqui vai ter que parar de trocar de cor. Então, primeiramente vou fechar a nossa solução. Posso salvar se eu quiser, posso não salvar, então fica a critério de você, se você quiser salvar ou não. Eu vou criar um outro aqui, projeto, como a gente sempre utiliza, eu vou chamar esse aqui de projeto. E como a gente já tinha criado, um aula 2, 1, não é? Então a gente vai criar uma aula 2, 2, dentro do mesmo projeto, dentro da mesma pasta. Vou aqui criei o nosso projeto. Aí eu vou criar uma interface semelhante ao que eu quero que vocês criem. Sabendo que o exercício, a parte difícil mesmo do exercício, vai ser a parte do código mesmo, para vocês poderem pensar como é que eu vou ficar trocando de cor. Eu vou mostrar para vocês como é que seria a lógica em cima disso. Mas, quem quiser parar o vídeo agora e tentar criar por conta própria o formulário, pode criar e depois você só confere se foi feito e se ficou parecido com o meu. Então, criando o formulário, primeiramente eu vou lembrar dos elementos que tem. Ele tem um botão, ele tem um checkbox do lado do botão, que eu posso deixar alinhado tanto à lateral quanto ao meio, e vou ter também um label, que é um rótulo, certo? O label eu vou arrastar ele daqui e vou deixar ele tamanho aqui, por exemplo. O botão, o que vai ter dentro do texto do botão? Vai ter aqui, o texto vai ser muda a cor se o checkbox estiver marcado. Pronto. E aqui, o checkbox vai estar escrito habilita a mudança de cor. Eu vou vir aqui, habilita a mudança de cor. Pronto. O checkbox coube, mas só que o botão não coube o texto, então vou ter que aumentar o tamanho do botão nosso. Se estiver marcado. Pronto. Do jeitinho que a gente tinha feito. Agora o label, detalhe, para poder ficar melhor, não, no caso eu vou vou escrever o texto primeiro. Então aqui, pressione o botão para mudar a cor deste texto. Pronto. Agora esse texto aqui ficou muito pequeno. Como é que a gente aumenta o tamanho dele? Eu vou vir aqui em fonte e aumentar o tamanho dele para 12, por exemplo. E posso alterar a fonte também. Qual fonte que eu gostaria que ele colocasse, certo? Então, tem muita gente que gosta. Eu vou colocar aqui, por exemplo, eu vou vir aqui e vou colocar Arial. A gente só aperta a letra Arial. Pronto. Tá aí. Então esse aqui está na fonte Arial. Eu vou arrastar isso aqui para cá para ficar alinhado. Está tudo mais ou menos do jeito que eu gostaria. Certo? Aí eu mando executar só para poder ver se não fiz nenhuma besteira. Sempre é bom a gente fazer isso daqui. Eu vou vir e vou apertar o botão aqui. O botão, como eu não falei para ele fazer nada, ele não vai fazer nada. E assim como o checkbox também não. Certo? Então qual que é a ideia do programa? A ideia é o quê? Quando a pessoa clicar aqui, vai ter que aparecer um pop-up. O que é um pop-up? Um message box, né? Como a gente pode ver aqui, ele vai abrir. Fala, a caixa de mudança de cor está desmarcada. Então, quando eu clicar aqui, vai aparecer essa caixinha dizendo que a caixa de mudança de cor está desmarcada. Quando eu vim aqui e habilitar, e clicar aqui, o fundo do meu código, do meu rótulo, vai ter que ficar alterando de cor até que eu venha e desmarca aqui, certo? Então eu vou mostrar para vocês algumas coisas que a gente tem que saber. Primeiramente, vamos verificar o seguinte. Como é que eu mudo o fundo do meu rótulo? O fundo do meu rótulo, ele tem um trecho aqui que é chamado de backcolor, certo? Backcolor, para eu poder trabalhar com backcolor, eu poderia vir e fazer o seguinte. Poderia abrir o formulário, o design dele, só para a gente poder ter uma noção. Onde é que está o botão? Onde é que está desculpa, o label? Eu poderia vir
aqui e fazer o seguinte. Eu posso vir this, para poder referenciar esse formulário, label 1, ponto, backcolor. Eu posso falar, por exemplo, ele é igual a color, ponto, eu posso colocar uma cor, por exemplo, red, ou seja, vai ficar vermelho. Então, na hora que eu voltar para o formulário, ele ficou vermelho. Se eu vim aqui escolher outra cor, por exemplo, eu vou apagar aqui e vou escrever ponto. Eu posso escolher outra cor dessas aqui. Por exemplo, eu vou colocar o blue. Então, ponto e vírgula, eu venho no formulário e ele vai alterar de vermelho para azul. Certo? Tem muitas cores aqui, mas só que a ideia é ele ficar trocando isso daí enquanto for necessário. Ou seja, detalhe, isso aqui não vai ser no formulário, vai ter que ser no clique do botão. Certo? Como é que faz isso? Volta lá no vídeo e tenta ver como é que vocês conseguem fazer isso aí. Certo? Isso aqui eu não vou ensinar agora, vou deixar para poder ensinar na próxima aula. Detalhe, como é que eu verifico se o checkbox ele foi marcado? Existe um código, que eu vou mostrar aqui para vocês, que eu verifico se o checkbox 1, que no caso, lembrando o seguinte, eu vou voltar no design aqui, esse aqui, quando vocês veem aqui, vocês podem perceber no nome desse item, ele é chamado de checkbox 1. Aqui, checkbox 1. Se checkbox 1 ponto, vou voltar aqui no código, nossa, estava clicando no botão errado. Aqui, se ele for checked, ou seja, quer dizer que se ele tiver marcado igual a true, quer dizer que eu posso habilitar mudança de cor. Como é que habilita a mudança de cor? Eu mando trocar a cor, assim eu posso estabelecer uma cor aqui, ou então eu posso fazer uma repetição, que é a ideia nossa, ele ficar trocando de cor, alterando this.backcolor. A outra forma que tem, eu posso colocar color.from ARGB, RGB seria red, green, blue, é um conjunto de cores, que esse aqui vai ser, o número que vai estar colocado aqui vai ser relativo ao vermelho, esse aqui vai ser relativo ao verde, esse aqui vai ser relativo ao azul. Então, quanto maior o número que eu colocar aqui, que vai de 0 a 255, mais vermelho vai ficar. Quanto maior o número que eu colocar aqui, mais verde vai ficar. Quanto menor o número que eu colocar aqui, mais azul vai ficar. Então, eu preciso colocar esses 3 itens aqui. Além disso, não esqueça de colocar esse trecho de código aqui, application.doEvents. O que isso aqui significa? Dentro da minha repetição que eu vou ficar mandando trocar de cor, se eu não colocar esse item, ele vai ficar trocando de cor e não vai deixar o seu computador, o seu processador fazer mais nada além de ficar trocando de cor. Quando eu falo application do events, quer dizer o seguinte, quer dizer que eu vou deixar o meu computador fazer mais algumas outras coisas, deixar o meu sistema operacional fazer mais outras tarefas, além do que ficar trocando de cor. Então isso aqui é interessante para a gente poder ver isso. E outra, eu posso colocar esse system.thread sleep, isso aí significa o quê? Significa que eu vou esperar 3 milissegundos para poder trocar para outra cor. Senão vai ficar trocando de cor muito rápido. Então isso aqui é só um exemplo para a gente poder ter uma noção de como é que a gente daria para fazer. Na outra aula eu solto a resposta para vocês, como é que daria para a gente poder fazer isso, como é que funcionaria essa repetição, só para vocês poderem ter uma ideia de como é que resolve. E, no mais, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem estar entrando em contato comigo por e-mail. O e-mail e todos os contatos estão aqui, professorvandré@gmail, vandreveloso@unifei.edu.br. No mais, eu agradeço e peço que vocês façam essas atividades para a gente poder desenvolver bem nas outras aulas. Até mais.